Olá, boa noite. Aliás, boa tarde, né? Boa noite aqui na Suécia, mas boa tarde aí no Brasil. São 5 horas da tarde e nós vamos iniciar a nossa primeira live, a nossa primeira quarta literária de 2023. Hoje nós vamos analisar o conto A Partida de Osman Lins, um escritor pernambucano, nasceu em Vitória de Santo Antão. É um escritor assim muito conhecido. Boa noite, dona Rosilda. Seja bem-vinda. É um escritor bastante conhecido, mas que a gente precisa analisar bem mais os contos, os romances, a grande produção. Inclusive, ele está inserido na terceira fase do modernismo no Brasil e já traz em si aquele tom mais intimista, né, tratando desses personagens por uma perspectiva muito mais, vamos dizer assim, lírica e interior. Então é sobre esse conto maravilhoso que a gente vai falar hoje. Um conto, inclusive, emocionante. Posso confessar que quando eu fiz a leitura do conto, eu já fiquei assim muito emocionada. Boa noite, Valéria. Só quer dizer boa noite, gente, porque é a noite aqui. Boa tarde, Valéria. Seja bem-vinda. É um conto assim muito emocionante. Inclusive, quando eu li, eu fiquei com aquela coisa assim de partida, assim, dá uma tristeza. Eu acredito que cada escritor, quando faz a leitura de uma obra, né, literária, tem as suas próprias impressões. Uns vão gostar, outros não vão gostar. Isso é muito pessoal, muito particular. Vai depender um pouco da maturidade, né, de cada escritor e da experiência que se tem no momento da leitura. Mas com certeza esse conto, pelo menos, foi aquele que eu li e fiquei com aquela sensação assim de tristeza. O próprio título já diz muita coisa, né? A partida já dá essa ideia de afastamento, do ir embora. Mas a gente vai ver aqui agora como é que se deu essa partida através da ótica do personagem que é narrador da história. Um jovem, a gente percebe pela própria contextualização, assim, pela lógica do texto, que agora pretende sair de casa, sair da casa da avó, do convívio que ele tem com a avó, porque ele pretende ter uma vida de liberdade, tendo outras experiências. Então a gente vai percebendo que muitas vezes a obra de Osman Lins, ela vai se conectar também com questões voltadas para a sua própria vida, ou seja, pessoal, ou seja, sua biografia, se intercruza ali no meio da história. Pode ser que ele tenha, inclusive, relatado algo parecido ou relacionado à sua própria experiência, mas também pode ter sido tudo inventado, né? A gente não tem como ter certeza absoluta. Porém, eu acredito que a maneira como foi contado e interessante a gente observar que o narrador desse conto, ele fala sobre um hoje dele, ou seja, ele percebe que ele mudou, que ele se transformou com a passagem do tempo e que ele agora estava vendo aquela história, rememorando aquela situação do passado. Ele talvez até tenha ficado com aquela pontinha de, vamos dizer assim, de angústia, assim, né? De meio de chateação. Eu era jovem, por que agi dessa forma, né? Talvez hoje eu tivesse feito de uma forma diferente. Isso porque a avó dele, na história, é uma pessoa muito atenciosa, que criava ele, cuidava dele, morava somente ele e a avó. A gente percebe que viviam numa casa muito humilde. E chega um momento em que ele decide, eu não quero mais viver aqui, não quero mais morar com a minha avó, eu quero ter liberdade, de repente até ter outras oportunidades de ter uma vida financeira melhor do que a que eu tenho aqui, ter oportunidades, não quero mais ser mimado. E o interessante é que ele chega até a citar que o fato de ele estar ali sendo muito mimado, né, tendo muita atenção dela, isso até causava um certo repúdio da parte dele. Ele já não curtia mais viver dentro daquela situação ali. E aí ele decide ir embora. O tempo cronológico desse conto, a gente percebe que se retrata o quê? As horas que antecedem a partida dele. Então tudo acontece num dia. A gente percebe o momento em que ele começa a organizar suas coisas, já conta ali as horas para a partida que iria acontecer no dia seguinte, às 5 horas da manhã, que o trem iria embora. E durante esse processo, né, esse tempo, espaço, em que a gente percebe a avó cuidando das coisas que habitualmente ela se entretia ali dentro da casa, a maneira como ela o olhava, a maneira como ele percebia aquela situação, faz com que ele faça uma série de reflexões a respeito, não só de aspectos da casa que faziam com que ele tivesse uma certa nostalgia, um certo apego às coisas da casa, mas ao mesmo tempo uma vontade muito grande de se libertar de tudo aquilo e de viver uma vida nova. Então é nesse ambiente que a gente vai agora falar um pouquinho
mais assim detalhadamente sobre esse conto A Partida de Osman Lins. Então eu vou ler para vocês aqui alguns trechos do conto, algumas partes do conto, e a gente vai analisar em conjunto. Vocês podem participar, podem tirar dúvidas ou podem comentar o que vocês acham do conto, enfim, né, que a gente possa analisar juntos aqui esse conto de hoje. Então começa dizendo assim: hoje, revendo minhas atitudes quando vim embora, reconheço que mudei bastante. Verifico também que estava aflito e que havia um fundo de mágoa ou desespero em minha impaciência. Eu queria deixar minha casa, minha avó e seus cuidados. Estava farto de chegar a horas certas, de ouvir reclamações, de ser vigiado, contemplado, querido. Sim, também a afeição de minha avó incomodava-me. Era quase palpável, quase como um objeto, uma túnica, um paletó justo, que eu não pudesse despir. Então aqui a gente percebe o quanto ele se sentia aprisionado, aquela condição. Boa noite, mãe, seja bem-vinda, boa tarde. Já veio de novo com noite, boa tarde. Ah, gente, sem querer eu liguei aqui um brilhinho, mas vai ficar assim, brilhando. Não foi intencional não, quando eu cliquei na minha mãe o brilho veio. Mãe, a senhora tá dando um brilho aí diferente, viu? Não sei, quando eu cliquei pra dizer oi, começou a brilhar, então vai ficar assim, gente, sem mexer não, pra depois não desconcertar aqui a live da gente. Então, como eu estava dizendo, então a gente vê aqui logo no início, nesse hoje, que é a primeira palavra do conto que inicia esse parágrafo, a gente percebe que temos um narrador agora que faz uma reflexão ou rememora uma situação do passado. E quando ele diz, revendo minhas atitudes quando vim embora, eu penso que nesse momento ele estava meio que dizendo assim, se fosse hoje, eu teria feito diferente. Por que eu tratei a minha avó daquela forma no dia da minha partida? Por que eu me comportei daquele jeito? Então a gente percebe que existe um instante aí entre uma ânsia muito grande no passado de se tornar maduro, de se tornar adulto, de ter uma vida independente. Em contraponto, a gente agora tem um adulto, né, que já passou por esse processo, é verdade, que já passou por esse processo e que agora começa a meio que repensar e ver a atitude da avó e os cuidados que ela tinha, que na juventude ele achava que eram até exagerados, né, de uma forma diferente, numa ótica diferente. E a gente percebe aí também, gente, o quanto de fato essa maturidade, a maturidade ela faz grandes mudanças nas nossas vidas, né? Coisas que hoje nós vemos por uma ótica e que a gente avalia, né? Quando a gente passa a avaliar o nosso passado, a gente vê que poderia ter feito diferente ou que poderia ter agido de uma forma que não estava de acordo com o princípio que a gente tinha naquele período anterior. A gente vê como a gente avalia, como a gente amadurece, como a gente muda. E a gente percebe claramente como esse narrador, ele se comporta dessa forma. Ou seja, um hoje, olá, boa tarde, Helena. Um hoje dele, mas é um hoje em que ele carrega consigo, num certo modo, uma culpa de não ter se comportado como ele acha que a avó deveria ter recebido dele aquele afago ou aquele cuidado no momento da partida. Mas a gente percebe que naquele momento ele não sabia dizer se por angústia, por inquietação, por que ele agiu daquele jeito. É como se ele quisesse correr e ir embora. Eu quero essa liberdade, né? Eu quero viver a minha vida. Não quero mais esses mimos, esse cuidado. Eu não quero mais ser cuidado como uma criança. Mas não houve da parte dele, pelo menos nesse período aqui, uma preocupação, vamos dizer assim, com assim, a maneira como a avó iria sentir aquela ausência dele. Então, ele já vê por outra ótica. Então, ele coloca aqui, ela vivia a comprar-me remédios, a censurar a falta de modos, a olhar-me, a repetir conselhos que eu já sabia de cor. Era boa demais, intoleravelmente boa e amorosa e justa. Então a gente percebe aqui, já nesse segundo parágrafo, quanto essa avó era virtuosa. Ela tinha grandes qualidades.
ela cuidava, ela mimava, ela estava ali o tempo todo, né, tomando conta dele, mas ele já não suportava mais viver dentro dessas regras, desses costumes, desses hábitos, né, do viver cotidiano. E ele buscava outras coisas. Na véspera da viagem, enquanto eu ajudava a arrumar as coisas na maleta, pensava que no dia seguinte estaria livre e imaginava o amplo mundo no qual iria desafogar-me. Passeios, domingos sem missa, trabalho em vez de livros, mulheres nas praias, caras novas. Como tudo era fascinante. Que viesse logo. Então a gente vê aqui uma passagem de grande ansiedade da parte dele, do que ele previa que iria acontecer como grande mudança para ele. Ou seja, viver novas experiências. Que as horas corressem e que eu me encontrasse imediatamente na posse de todos esses bens que me aguardavam. Que as horas voassem. Dessas palavras aqui no conto, elas nos mostram que todas essas inquietações e conflitos por parte do narrador-personagem, elas aparecem agora como algo voltado para a pressa, né? A fuga. Eu preciso sair daqui, eu preciso ter essa liberdade, eu preciso viver o novo. Percebi que minha avó não me olhava. A princípio, achei inexplicável ela fizesse isso, pois costumava fitar-me longamente com uma ternura que incomodava. Tive raiva do que me parecia um capricho e, como represália, fui para a cama. Olá, Lani, seja bem-vinda. Deixei a luz acesa. Sentia não sei que prazer em contar as vigas no teto, em olhar para a lâmpada. Desejava que nenhuma dessas coisas me afetasse e irritava-me por começar a entender que não conseguiria afastar-me delas sem emoção. E a gente vê que nessa questão do guardar as coisas na mala, das coisas que ele vai pensando, dos sonhos, dos objetivos, dos anseios que ele tem, ele percebe que a avó não estava olhando para ele mais da mesma forma que antes. A gente entende que é muito provável que ela não estava olhando para ele o tempo todo, com aquela ternura habitual, né, que ele já estava ali acostumado, porque era um momento muito difícil para ela, ter que se afastar dele, né? Então dá essa ideia de que ela o tinha criado. Então para ela agora ele ir embora, arrumar a mala, ir embora e ela ficar só, era um momento muito difícil. Enquanto que para ele era a liberdade, a emoção, o sonho, né? Ele queria que o tempo voasse logo para que ele pudesse ter essa vida nova. Para ela, a gente percebe que era um momento de grande dor, né? De angústia. Então ela preferia até não ficar ficando muito, talvez, para se proteger, para não sofrer tanto com aquela partida. Tem que ver como esses personagens são diferentes, têm maturidades diferentes e lidam de forma diferente com essa situação. E aí, quando ele vai dormir, ele fica olhando lá as vigas, a lâmpada. E o interessante é que essas coisas simples, né, do quarto, esses elementos que faziam parte do quarto, trazem para ele essa sensação de nostalgia. É como se ele quisesse ir, mas ao mesmo tempo ele estava preso e saudoso dessas coisas que eram tão corriqueiras e comuns à vida que ele tinha naquela casa com a avó. Minha avó fechara a maleta e agora se movia. Devagar, calada, fiel ao seu hábito de fazer arrumações tardias. A quietude da casa parecia triste e ficava mais nítida com os poucos ruídos aos quais me fixava. Manso arrastar de chinelos, cuidadoso abrir e lento fechar de gavetas, o tic-tac do relógio, tilintar de talheres, de xícaras. Por fim, ela veio ao meu quarto, curvou-se. Acordado? Apanhou o lençol e ia cobrir-me. Gostava disto, ainda hoje o faz quando a visito. Então vamos voltar aqui o tempo, né? Ainda hoje faz quando eu visito, ou seja, mesmo ele ainda é muito jovem, ela tinha esse costume, depois da partida dele, quando ele retorna para visitar a avó, ela ainda continuava com aquele mesmo costume. Mas pretextei calor, beijei sua mão enrugada e antes que ela saísse, dei-lhe as costas. Não consegui dormir, continuava preso a outros rumores. E quando estes se esvaíam, indistintas imagens me acossavam.
Edifícios imensos, opressivos, barulho de trens, luzes, tudo a afligir-me, persistente e desagradável, imagens de febre. Sentei-me na cama, as têmporas batendo, o coração inchado, retendo uma alegria dolorosa que mais parecia um anúncio de morte. As horas passavam, cantavam grilos, minha avó tossia e voltava-se no leito. As molas duras rangiam ao peso de seu corpo. A tosse passou. Emudeceram as molas. Ficaram só os grilos e os relógios. Deitei-me. Então aqui a gente já vai observando o quanto ele está ansioso com a viagem, né? Então ele já começa a ter visões como se tivesse febre, o coração começa a bater, ele começa a ouvir, né, a avó ali se mexendo na cama. Então tudo ali naquele ambiente, que era um ambiente de muito silêncio, começa agora a ter os tilintares, ou seja, barulhos, grilos, né, que a gente sabe que, claro, numa linguagem bem figurada, os relógios e grilos são todas as preocupações, as ansiedades que ele tem com essa nova fase da vida dele que está prestes a ser iniciada. Só que a gente tem aqui um elemento muito importante, que é esse viver ou ter vivido muito tempo com a avó. Abrindo parênteses sobre a vida de Osman Lins, a gente sabe que Osman Lins ele perdeu a mãe dele morreu de parto, e ele foi cuidado pela avó paterna durante toda a vida dele, assim, toda a vida no sentido assim, né, no período em que ele precisava da assistência da avó. Então a gente vê que esse falar, e a gente tem, de certo modo, eu acho que tem sim uma questão muito biográfica aqui, né, nesse conto. Porque ele fala de uma maneira como se de fato esse narrador tivesse experienciado toda essa situação, né, de ter que partir. Na vida do escritor, né, que é o Osman Lins, com 16 anos ele saiu de casa, ele foi morar no Recife, ele trabalhou num banco, depois ele começa a escrever esse conto em específico. Ele foi publicado pela primeira vez em 1957, num livro chamado Os Gestos. Mas em 55 ele escreveu um romance chamado O Visitante. Então ele inicia realmente a sua carreira com esse romance. Ele já tinha participado de um concurso com um conto e tinha, inclusive, ganhou um prêmio na época, um prêmio literário. Ele, depois do Recife, é quando ele vai para São Paulo, onde ele começa a se desenvolver, assim, a se aprofundar mais na parte literária. Passa um tempo, na década de 60, ele vai para a França, ele passa um tempo lá pela Aliança Francesa como estagiário. Ele foi professor de literatura numa universidade, depois pediu demissão porque estava meio desgostoso com o andamento, o rumo que o ensino estava tendo naquele período. Veja, ele como professor na década, né, 60, ele já questionava algumas coisas. Mas enfim, ele escreveu várias obras, inclusive é importante a gente lembrar, né, que Lisbela e o Prisioneiro, uma peça teatral dele, foi encenada em 1961 no Rio de Janeiro, uma peça que depois se transformou num filme em 2003, se tornou muito conhecida depois da mídia. A gente tem 9/90, né? Então, assim, quem ainda não conhece bem a obra de Osman Lins, eu, assim, sugiro que faça realmente faça uma visita, né, aos vários textos e contos e romances, que eu tenho certeza que vocês vão ter muita coisa importante, muita coisa interessante para aprender. Inclusive, esse conto que hoje a gente está fazendo a leitura e analisando, né, de uma maneira mais detalhada, está também numa coletânea que foi organizada por Ítalo, que se chama Os 100 Melhores Contos do Século XX. E esse conto é considerado um dos 100 melhores contos. Então, vale a pena conhecer melhor, né? Eu acredito que vocês, como leitores, pegando o texto, lendo com calma, vocês vão ter suas próprias percepções, tá bom? Então, só um parênteses, porque eu acho que realmente essa relação do narrador-personagem com a avó é algo muito singular. E a gente percebe que, mesmo que ele se torne um pouco até meio duro, né, sem querer dar o braço a torcer, sem querer ter uma aproximação direta com ela nesse momento em que ele tem que partir, ao mesmo tempo, essa ansiedade, né, também traz essa coisa do nossa, eu quero ir, eu quero conhecer o novo, mas para conhecer o novo também precisarei deixar a minha avó, precisarei deixar o convívio com ela.
Isso que eu não aguento mais é ser criado, de repente, eu ser tratado como uma criança que eu não quero e nem me vejo mais como sendo. Mas é muito importante que a gente veja como esses sentimentos eles se intercruzam o tempo todo. A gente vê a postura dela e a postura dele diante disso. E ele, enquanto narrador personagem, reflete o tempo todo a respeito dessa situação. Então, quando chega aqui na outra parte, gente, do conto, diz o seguinte, ó. Passava de meia-noite quando a velha cama gemeu. Minha avó levantava-se. Abriu de leve a porta de seu quarto. Sempre de leve entrou no meu. Veio chegando e ficou de pé junto a mim. Com que finalidade? Perguntava eu. Cobrir-me ainda? Repetir-me conselhos?